Meus alunos, bom dia. Mais uma vez, mais uma gravação, mais um áudio e vídeo a respeito da nossa disciplina Tecnologias Educacionais. Ontem ou anteontem, não estou me lembrando bem, eu já postei na plataforma de vocês o cronograma, o plano de ensino e também a atividade número 1, que vale 15 pontos. Essa atividade número 1, eu gostaria de explicar, e também por isso o motivo do meu vídeo agora, eu gostaria de explicar para vocês alguns pontos importantes para que não fique nenhuma dúvida e vocês possam se organizar adequadamente para a realização dessa atividade. Ela está baseada especificamente na unidade número 1 do nosso material de referência e vou mostrar para vocês aqui já carregando na tela para que vocês entendam essa atividade. Tecnologias Educacionais, atividade de aprendizagem 1, unidade de estudo 1. As TICs têm revolucionado a gestão da sala de aula. A gestão da sala de aula está intimamente relacionada às competências que o professor deve adquirir para o exercício da sua prática profissional. Na página 14 do nosso material de referência, que está carregado para vocês, estão descritas as 10 competências identificadas por Perrenot. Considerando essas informações, vamos ao detalhamento da atividade. Vejam bem que eu carreguei aqui para vocês a página número 8. Por quê? Porque aqui vocês devem entender minimamente o que são as TICs, por que elas são consideradas novas TICs e como elas estão presentes na sala de aula. Elas são tecnologias, né? Tecnologias da informação, porque elas estão mediando atualmente a sala de aula e todos os outros ambientes onde o professor está inserido, e elas fazem a mediação entre o professor, o conteúdo que ele está explicando, que ele está transmitindo, e o aluno, aquele que vai receber essa informação. Ela é nova, considerada nova, até no momento que ela não se torna conhecida e até no momento que ela gera alguma inovação, criatividade, ela muda o resultado e ela muda quase todos os parâmetros antigos que tínhamos até então. Então vejam bem que a Débora, que é a nossa autora desse material de referência, ela colocou na folha número 10 algumas TICs que estão inseridas na educação e dentro da sala de aula também a gente pode fazer essa generalização. Então, no quadro azul, ela colocou muitas TICs, muitas. E vocês devem procurar outras também para complementar esse quadro que está aí, esse quadro azul. Mas onde é que entra a nossa atividade aqui? Bom, primeiro vocês devem estudar com muita profundidade esse capítulo número 1, essa unidade número 1. Entender o que são as TICs, como elas apareceram, o objetivo delas, a função que ela tem na educação, como ela faz a mediação entre o professor e o aluno e como essas TICs têm sido utilizadas pelo professor. O nosso foco vai ser o professor. Então, ok, já sabendo disso, vamos passar lá para a folha número 14. A gente já vai ver aí a inserção da tecnologia na educação. Peço que leiam, por gentileza, e cheguem aqui, onde é o nosso foco para a atividade. Aqui, começa aqui. As competências do professor no cenário das novas tecnologias. Esse item vai nos mostrar como o professor foi modificado e como ele modifica o seu comportamento
como ele influencia e ele foi influenciado por essas TICs e pela utilização delas na educação à distância, dentro da sala de aula presencial, e como ele tem que hoje, obviamente e necessariamente, se preparar para o novo perfil de aluno que tem chegado para ele, o novo perfil de coordenadores que têm utilizado essas tecnologias e o que a gente quer com esse aluno que já está mergulhado nas novas tecnologias nos dias de hoje. Perrenot vai falar para nós de 10 novas competências profissionais para ensinar e que hoje são muito atuais. A nossa atividade está baseada aqui. Vocês devem entender dessas 10 competências que são colocadas aí pelo autor. Devem procurar na internet o que Perrenot explica de cada competência desta. Por exemplo, administrar sua própria formação continuada. O professor hoje não pode colocar mais na mão da escola, na mão do governo, na mão da igreja, seja de quem for, a responsabilidade pela sua própria formação. Então, é ele que tem de correr atrás de cursos, capacitações, pegar todas as oportunidades que são concedidas a ele, e ele mesmo tem que fazer a administração do seu tempo, dos conteúdos que ele pretende aprender e que estejam relacionados às disciplinas e conteúdos que ele está transmitindo numa sala de aula, seja ela à distância ou seja ela presencial. Então, eu solicito que vocês, por gentileza, procurem na internet o detalhamento de cada competência dessa. Agora, voltando lá para a nossa atividade, ajuntando as TICs, que estão descritas na página 4, e na página 8, e as competências que estão descritas aqui na página 14, vocês vão para o campo. Você e seu grupo deverão numa visita a uma escola de educação infantil ou ensino fundamental, entrevistar um professor. Por quê? Porque eu quero ver como ele utiliza as TICs disponíveis para ele na escola, as TICs disponíveis para ele na sala de aula. Para essa visita, façam um roteiro de entrevista e de observação, ou seja, o que será perguntado e o que será observado. Vejam que vocês não podem ir para o campo sem saber o que vocês vão fazer lá. Daí a importância de vocês lerem, estudarem e aprofundarem na unidade de estudo número 1 do nosso material de referência. De posse dessa leitura, vocês farão um roteiro pequeno de entrevista. O que é que vocês vão chegar lá e perguntar para o professor? E observar o comportamento do professor e a aula dele. Vocês vão pedir autorização para a escola e para o professor, para que a aula dele seja observada. Vocês devem caracterizar adequada e detalhadamente a escola e o professor, objeto de análise. Gente, colocar o nome da escola, o nome do professor entrevistado, o dia que vocês foram, a hora que vocês foram, a aula de quê? De que conteúdo o professor estava falando. E, se houver permissão, tire fotos para anexar ao trabalho. Também, o roteiro de entrevista e observação deve estar obrigatoriamente no trabalho, porque quando eu for corrigir, eu vou ver esse roteiro. Se vocês foram para lá com alguma coisa já delimitada, delineada, traçada, desenhada, registrada, ou se vocês foram assim, do nada,
com as perguntas e tudo na cabeça, só na cabeça. Isso não é bacana, isso não é permitido. Então, eu quero que vocês coloquem os roteiros de entrevista e de observação no final do trabalho. E eles deverão estar como apêndices. Não se esqueçam da autorização da escola para assistir a aula do professor. Bom, assistiram a aula? Ok. Vocês vão fazer uma descrição detalhada da aula desse professor e como ele fez a utilização das TICs disponíveis para ele na sala de aula ou na escola. Vejam bem que a nossa autora, lá no material de referência, vai falar o seguinte: a escola pode ser muito boa, ter toda a tecnologia disponível, ter todo o aparato tecnológico à disposição do professor, mas se o professor não usar, se o professor não souber fazer o uso adequado dessa tecnologia, não adianta de nada. Ele vai continuar no arco da velha. Então, por gentileza, eu preciso que vocês, durante a observação, vocês descrevam a aula do professor e como ele fez a utilização das TICs disponíveis para ele na sala de aula. Professor, e se ele não tiver nenhuma? Registrem, por favor, mas eu quero saber como é que ocorreu essa aula e se ela teve a mediação das TICs para a transmissão do conhecimento, das informações para o aluno. Próxima etapa, fazer uma análise crítica dos pontos fortes e das fragilidades da aula do professor dentro das TICs e dentro das competências que foram identificadas por Perrenot na página 14. Esses dois serão os focos da nossa análise e das nossas observações. Por fim, nas considerações finais, vocês devem demonstrar como as TICs impactam na aquisição das competências pelo professor para aprimorar o exercício profissional e a gestão da sala de aula. Bom, feito isso, quero uma pesquisa na internet, bem feitinha, onde vocês vão procurar, seja um vídeo, seja um texto, que relacione e que ilustre a tendência pedagógica que o professor tem quando ele utiliza essas TICs. Tá ok? Então, vocês verão que é um professor que não é um professor agarrado, né? Na versão tradicional da educação, na tendência tradicional, mas é um professor que já está numa visão muito progressista e que acredita que as TICs realmente podem ajudar no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno. Então, vocês devem pesquisar na internet e inserir apenas o endereço eletrônico. Por quê? Porque eu vou procurar esse endereço eletrônico, visto que fica muito pesado o arquivo para vocês colocarem esse arquivo, seja um vídeo ou um arquivo pesado em PDF, aqui na plataforma. Então, eu preciso, no final do trabalho, o link que faça a ilustração do trabalho que vocês fizeram. O relatório final deverá ser apresentado nas normas da ABNT e o grupo deverá ter no mínimo 3 e no máximo 5 participantes, sendo que apenas um integrante do grupo deve colocar o trabalho na plataforma. Por que eu peço apenas um integrante? Porque eu vou lá nesse trabalho e olho o nome de todos vocês que fizeram parte da elaboração desse trabalho. Não se esqueçam, por isso, de colocar o nome completo de todos vocês que participaram efetivamente da realização. Não importa se observando, se entrevistando, se fotografando, se redigindo texto, eu quero que todos participem, tá ok? Torna-se necessário o estudo da unidade 1. Data limite para postagem, 31 de março. Valor dessa atividade, 15 pontos.
Professora, quantas folhas devem ter esse trabalho? Não posso responder para vocês, visto eu não saber o estilo ainda de escrita de vocês e o quanto vocês vão gastar aqui, ó. Com que nível de detalhamento vocês vão conseguir descrever a aula do professor e como ele trabalha e que tipo de análise vocês farão. Eu só peço que seja uma análise bem detalhada das TICs e de cada competência que Perrenot coloca lá. Espero que vocês tenham entendido essa atividade, todas as etapas dela, e gostaria de chamar a atenção também para o seguinte: eu coloco aí todas as etapas do trabalho, todas muito bem explicadas. Não existe isso de o aluno postar um trabalho com uma folha. Isso não existe. Um trabalho desse nível que eu sugiro, que eu exijo para essa disciplina, fica em torno de umas 10 folhas, 15 folhas. Porque eu peço foto, eu peço descrição, análise, eu peço roteiro de entrevista, roteiro de observação, detalhamento da escola, detalhamento do professor, detalhamento das competências, detalhamento das TICs, enfim. Norma da BNT, tem que ter uma capa, folha de rosto, sumário, apêndices. Então, não fica... Tem também o referencial teórico, né, que vocês vão pegar no material de referência. Então, não fica com menos de 10 folhas um trabalho do nível que eu estou pedindo. Por isso daí, vocês já estão percebendo o nível de exigência dos trabalhos dessa disciplina. Peguem firme, peguem já a leitura da unidade 1 e desejo para vocês excelente trabalho. Não se esquecendo da data de postagem final na plataforma, que é dia 31 de março. Meu abraço e já vou postar essas orientações lá na plataforma para vocês. Bom carnaval. Tchau, tchau.